Olá, sou o Carlos da Pintura Laca Pro e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu transformei essa banqueta que vocês estão vendo em um brilho perfeito. A parte do processo eu acabei não gravando, mas aqui eu mostro como que eu finalizei ele com o polimento. Percebam que eu começo a fazer a parte do lixamento, usando uma lixa aí de polimento, né? Que vai de, se não me engano, de grão 600 até, se não me engano, 3.000. Mas aí vocês separam que nesse caso da banqueta, ele não está tão danificado assim, a ponto de usar uma lixa 600. Né? No caso aí, se não me engano, eu estou usando uma lixa 2.000, 2.500. Quero aproveitar esse vídeo também para perguntar para vocês qual que é qual que é a maior dúvida que vocês têm em relação ao polimento, né? Principalmente o laqueado. Respondendo já também provavelmente a alguma pergunta aí ou alguma dúvida, eu utilizei a laca para móveis, né, voltado para móvel, não é automotivo, então assim, não é um duco, não é um poliéster com verniz, não é nenhuma dessas opções. Já é a laca para móveis e que inclusive ele já é 100% brilho. Né? Então assim, alguém vai falar, mas não dá profundidade, como passar um verniz depois e etc. No caso aqui eu optei por usar diretamente a laca já com brilho. Uma das questões que eu já percebi, tá, galera? Já utilizei o verniz automotivo em cima de poliéster, mas na hora do polimento eu percebo que o verniz automotivo, né, pelo menos da marca que eu utilizei, eu não vou falar a marca aqui, mas era aí, sei lá, PPG, Fanta, enfim. Esse verniz ele era muito mais macio para fazer o polimento do que a laca que eu acabo utilizando para o moveleiro. A laca moveleira me dá uma certa sensação que ele tem uma dureza maior. E aí, antes que tenha crítica, enfim, pensa assim, ó, dificilmente ou né, na maior parte das vezes um automóvel, qual que é a característica do automóvel? Ele sim vai estar exposto à chuva, enfim, a uma batida de uma pedra e ao sol. Então entenda assim, ó, imagina que se o verniz desse automóvel ele tivesse uma dureza muito grande, né? Então qualquer pedra que batesse nele, concorda que ele ia quebrar? Então assim, acredito, tá? Não sou nenhum químico, nenhum especialista nessa área, mas eu acredito que para a, para o automóvel, naturalmente o verniz talvez seja um pouco mais macio para aguentar justamente toda essa característica que o automóvel precisa ter. No caso do moveleiro, não. No caso do moveleiro, qual que é a característica principal?
é de um ambiente interno, então assim, em termos de proteção contra sol, proteção contra chuva, naturalmente ele vai ter muito menos características que ajude, né, a proteger o móvel contra esse tipo de intempérie. Mas por outro lado, é normal que, por exemplo, no caso aqui eu estou fazendo um assento, né? É um banco. Então assim, as pessoas vão sentar no banco, vai ter vai, o atrito entre uma roupa e o objeto laqueado. Se fosse um tampo de mesa, geralmente se apoia objetos em cima da mesa. Então, entendo que ele precisa sim ter uma certa robustez para aguentar toda essa dinâmica de uso. Né? Mas assim, ó, volto a dizer que eu não sou nenhum químico, né? Não sou o responsável por fazer a tinta, então, assim, tecnicamente eu não vou falar que eu sou o grande especialista. Eu estou dando a minha visão como uma pessoa que trabalha com laqueação. Né? Não estou falando nem que um é melhor do que o outro, é uma característica ao qual eu senti na hora do polimento. E como que eu senti isso? É muito mais fácil, na hora que você está passando a boina de polimento, você trazer o brilho de volta em cima de um verniz automotivo do que do caso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou lixando a própria laca e tirando as pequenas sujeiras, as pequenas imperfeições na aplicação. Repare também, galera, que praticamente, ó, no início do vídeo vocês viram que a peça ele estava já com um brilho bem bacana, né? Então não tinha casca de laranja, ou se tinha era muito pouco, era aquela casca de laranja mesmo, quase que imperceptível, até quase próximo aí da característica dos carros, né? Hoje a maioria dos carros vem com uma certa casca de laranja, então, assim, não é aquela coisa assim, eu vou pintar de qualquer jeito e eu resolvo tudo no polimento. Na verdade, se você fizer isso, você vai gastar, o triplo ou, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais o tempo no polimento do que deveria ser. E assim, eu já passei por essa situação. É muito mais fácil você fazer um polimento que você vai corrigir pequenas imperfeições do que fazer um polimento para tirar uma casca de laranja muito pesada, né? Então eu recomendo não fazer isso. Aqui, ó, galera, já entrei com a boina, né? Uma boina para tirar as marcas da lixa. Então o composto que eu usei, segundo o fabricante, eu utilizo a linha automotiva, tá? Não vou falar de fabricantes aqui porque aí tem vários fabricantes. Eu utilizo particularmente um fabricante nacional, até pelo custo e benefício. E vocês reparam que ele consegue voltar o brilho muito rápido, né? Ele consegue tirar as marcas do lixamento muito rápido. Mas assim, ó, o rápido que eu digo, ele precisa ter um processo de polimento mais pesado do que um verniz automotivo. Aqui, como eu lixei uma lixa provavelmente 2500, então você vê que ele rapidamente ele volta o brilho. E aí eu volto, né, lá da preparação até essa etapa,
se você respeitou todo o processo de lixamento, todo o processo de passar o acabamento, né, toda a preparação até a aplicação do acabamento, e quando chega no polimento, você vai ganhando tempo. Não adianta você querer fazer de qualquer jeito o lixamento, aí depois você vai colocar muito mais tinta na peça, aí você vai sofrer na hora do polimento e vai gastar bem mais produto, bem mais tinta, bem mais composto de polimento. E vocês sabem que composto de polimento ele é caro, né? Mesmo para quem está acostumado a usar massa de polir, né? Massa de polir não é tão barato. No meu caso aqui eu já aboli massa de polir. Eu já entro com aqueles compostos polidores. Ele tem uma lubrificação bem melhor. Aí você separa um que ele deixa muito pouca sobra, né, de material de polimento. E aí aqui, ó, eu já estou passando um pano, né, uma flanela bem macia para tirar todo o composto de polimento da peça. Aproveito para checar se não preciso dar nenhum retoque a mais, que necessite entrar novamente com uma politriz, né? E você veja assim, ó, como ele já deixou um brilho bem mais molhado na peça, né? Agora aqui, ó, vocês separam que eu troquei a boina, né? Eu tô com uma boina de espuma. Essa boina de espuma, mais um outro composto de polimento, ele serve para tirar as marcas da boina de lã, né, que era o anterior que eu estava usando. E aí o que acontece? Se eu deixo a peça do jeito que estava anteriormente, se ao sol, né, principalmente, você vai notar aquelas holografia, né, que o pessoal chama de polimento. Você percebe toda aquela marca de boina de polimento. Normalmente nos carros isso é bem mais visível, que você vê assim aquelas marcas horríveis de polimento ao brilho do sol. Apesar desse banco não ficar exposto ao sol, mas mesmo pela luz e dependendo da luz, no caso aqui eu estou trabalhando com uma luz fria, então ele acaba não mostrando muito essas holografias do polimento, mas se é uma luz amarela, ele já realça muito mais. Então por isso que eu optei por eliminar também esses vestígios, né, do polimento de lã. E aí o trabalho, ó, é mais o peso da politriz, tá? Você não pode forçar, porque aí você acaba estragando também a boina e você acaba queimando a pintura. Tem que tomar muito cuidado, principalmente o preto, ele aquece muito a peça e se você aquecer muito pode também levantar bolha, etc. Aqui eu finalizei. Aqui eu já notei que tinha alguns detalhezinhos aqui para melhorar. Então você volta e você vê assim, ó, o composto de polidor, se você usa um bom composto, você vê que ele está bem lubrificado, né? Não vira aquele pó de polimento. Ele ainda está fazendo o seu papel na peça. Deixo esfriando um pouquinho a peça e entro aqui fazendo também a limpeza desse último composto de polidor. No automotivo, o pessoal avança para mais algumas etapas.
No caso aqui, eu particularmente já fico satisfeito com o resultado que a peça proporcionou. Então aqui eu removo toda a parte né, dos compostos de polidor, né, e é bem importante porque isso daí é ruim, depois ele acaba ficando meio que manchada a peça. Então recomendo sempre pegar uma flanela bem macia, limpa tudo, tira todos os compostos de polidor e aí fica bem bacana a peça. Na sequência eu vou mostrar bem perto para vocês observarem, ó, como ficou o brilho, ó. Olha que lindo! Será que o cliente vai ter coragem de utilizar ele como um assento? Essa é a dúvida que eu fiquei aí quando eu terminei essa peça aí. E aí, o que vocês acham? Será que o cliente vai ter coragem de sentar? Olha, que maravilha! Olha o brilho dessa peça. Que massa! Que lindo! Aqui eu aproximei um pouquinho mais para vocês, né, ter o detalhamento aí de como ficou a peça, né? E, putz, é uma satisfação enorme. Logo aí no final vou deixar aí o depoimento do cliente. Se vocês gostaram, deixa aí um curtir, siga o nosso canal e eu fico aí no aguardo das dúvidas de vocês. Valeu!